Olá, começa agora pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, mais um programa Vitalidade. O nosso bate-papo de hoje será com o médico Rafael Coradim, que é reumatologista e professor da Universidade Fevale. Vamos conversar um pouco mais então sobre a campanha Maio Roxo, uma das doenças abordadas, que é a fibromialgia. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. A campanha Maio Roxo, ela é um combo, ela traz várias questões para serem abordadas, ela traz as doenças intestinais, ela traz o lúpus e também a fibromialgia. Então, o nosso programa hoje é sobre fibromialgia e vou começar te perguntando o que é essa doença, né, e quais os principais sintomas. Essa é uma doença reumatológica das mais prevalentes, assim, que a gente vê na prática clínica. Ela é para entender assim, é um reumatismo que afeta os músculos, né, os tendões, as articulações de uma maneira diferente. O problema não está tanto na musculatura que está doendo, na região que está doendo. O problema está mais na forma como o cérebro está interpretando esse estímulo doloroso. Então, às vezes eu gosto de explicar para os pacientes que é um reumatismo que está lá no cérebro, no centro da dor. E que, por essa razão, o principal sintoma é dor. Dor pelo corpo todo, dor em várias áreas, vários músculos, dor que não tem relação com o uso daquela musculatura, não tem relação com algum trauma, o paciente não se bateu, nada, e começa a sentir dor. Uma dor que vai aumentando de intensidade e vai ficando constante. Com o tempo, o paciente está o tempo todo, da hora que acorda, da hora que vai deitar com dor, que ele não sabe mais como lidar, não resolve com tratamento só com analgésicos, enfim, vai tornando uma dor bastante incapacitante, que reduz bastante a qualidade de vida, né? E geralmente, além desses sintomas de dor, o paciente pode ter algumas outras alterações, como dificuldade de sono, a gente chama de sono não reparador, que é quando o paciente acorda cansado, uma fadiga que não passa, então geralmente é aquele paciente que se sente cansado, está de férias, está cansado, está no final de semana, tira o final de semana para descansar e se sente cansado às vezes até para pensar, ele não consegue organizar o pensamento porque parece que só isso já cansa ele. Planejar uma atividade, planejar um passeio já é uma coisa cansativa. Então, os principais sintomas seriam dor pelo corpo todo e um cansaço, um sono que não descansa, uma falta de restauro da sensação de bem-estar, assim. Então, não tem um órgão ou uma parte do corpo mais afetada. Essa doença, ela atinge todo o corpo. Atinge todo o corpo. De forma integral. Exato, não tem uma parte única, né? Então, é comum os pacientes referirem que começam, por exemplo, com uma dor no ombro, procuram atendimento, investigam, não tem nada errado no ombro. Dali a algum tempo, umas semanas, uns meses, o ombro não está mais doendo, está doendo a perna, a coxa, está doendo o joelho. Como a situação toda está na forma como o cérebro está interpretando os estímulos dolorosos, ele acaba se perdendo um pouco nessa interpretação. A dor afeta qualquer área do corpo, né? Inclusive, assim, o paciente pode ter dor de barriga, como se fosse assim uma urgência intestinal e não tem, uma urgência miccional, parece que está com uma infecção urinária e não tem. De uma maneira geral, qualquer estímulo doloroso que o organismo vá produzir acaba sendo afetado pela fibromialgia, fica um estímulo torto, vamos dizer assim. O cérebro não consegue entender bem o que ele está perdido, ele não entende bem o que está acontecendo. E tem alguma causa comum ou alguma origem genética? Não tem origem genética, né? Causa, sim, a gente não sabe exatamente os gatilhos. A gente sabe que existem determinados gatilhos que fazem a pessoa desenvolver fibromialgia. Por exemplo, estresse emocional é bastante comum após um estresse emocional, uma demissão, uma perda de um ente querido, terminar de uma relação, enfim, pode ser um estímulo para o surgimento da doença. Infecções, eventualmente, que causam dor, podem ser o gatilho também. Às vezes traumas têm relação com o trabalho, por exemplo. Existem estudos mostrando bem que pessoas que não estão felizes com o seu trabalho começam a ter dor crônica. Então, a gente não sabe exatamente o gatilho inicial, mas a gente sabe que há uma série de gatilhos relacionados a estresse físico e emocional que podem iniciar a doença. Eu tenho a informação aqui que essa doença ela atinge principalmente as mulheres.
essa é uma informação correta? E quem são as pessoas mais atingidas assim de faixa etária? A partir de que idade essa doença costuma prevalecer? Sim, correto. É uma doença que acomete muito mais mulheres do que homens. A maioria das doenças na reumatologia tem essa distribuição, acomete mais mulheres. A principal faixa etária, o pico de incidência é entre os 30 e 40 anos de idade. Mas a gente pode ter crianças apresentando sintomas da doença, até idosos na faixa dos 70, 80 anos. Não existe uma única faixa etária que é acometida. A maior parte dos pacientes inicia os sintomas por volta dos 30, 40 anos de idade. E como é realizado o diagnóstico? Quais são os exames necessários, então? O profissional é o reumatologista, mas geralmente a pessoa começa a sentir dores né? Há uma investigação, né? Geralmente esses pacientes acabam por peregrinar por outros profissionais médicos até chegar no reumatologista, né? Geralmente não é a primeira ideia do paciente quando sente dor procurar o reumatologista e às vezes não é a primeira hipótese que o colega faz de fibromialgia, né? Mas de uma maneira geral não existe um exame que a gente vai fazer, um exame clínico, assim, um exame de imagem, um exame de sangue. É uma doença que não afeta nenhum órgão, efetivamente, como a gente já comentou. Então eu não tenho uma alteração de uma ressonância, de um ultrassom, de um raio-x, um exame de sangue alterado, né? O diagnóstico é feito pelos sintomas clínicos que o paciente apresenta, né? Então tem que pensar em fibromialgia para aquela paciente, principalmente as mulheres, aquela paciente que chega na frente do médico e se queixa de muita dor, que não tem muita relação com a questão de uso da área onde está doendo ou da própria anatomia. A gente sabe na medicina que existem dores em locais específicos que correspondem a situações específicas, alterações específicas de órgãos. Então, a dor da fibro não é assim, é uma dor difusa, é uma dor que migra. Muito comum os pacientes falarem a minha dor caminha pelo corpo, né? E que vem associado com esses outros sintomas. É um paciente que está cansado, que não consegue dormir direito, que tem sintomas às vezes ansiosos, depressivos, que se queixa de períodos de diarreia e constipação sem razão aparente, que tem alteração da libido. Então é um conjunto de sinais e sintomas e que às vezes fica difícil para o profissional que não é reumatologista associar, porque a gente está o dia a dia lidando com isso, mas os outros colegas nas suas áreas, ou até mesmo o clínico geral, no posto de saúde, na UPA, às vezes recebe essa paciente com crise de dor e não vai pensar nisso, porque não é o dia a dia, né? Quando chega numa emergência alguém com dor, a gente resolve a dor, alivia a dor e vai encaminhar para que em outro momento seja investigado, né? E no posto de saúde, o paciente vai receber o atendimento lá com o clínico e ele vai investigar causas musculoesqueléticas, né? Então, se a paciente vem com muita dor no ombro, ele vai ver se não tem uma tendinite, se não tem alguma outra coisa. A fibra acaba ficando como uma coisa mais para trás, assim, no pensamento. Então, isso acaba acontecendo muito, das pacientes fazerem muitos exames que não necessitariam, os exames vêm sempre normais, passarem por vários médicos, serem encaminhados a ortopedistas que vão fazer a parte deles, que é investigar se tem alguma alteração osteomuscular, não encontra, e ele diz para o paciente, olha, não tem nada errado com o teu ombro, não tem nada errado com o teu joelho, né? Vai fazer fisioterapia, isso aí é estiramento da musculatura, enfim. Então, acaba que o diagnóstico fica sendo um pouco mais atrasado. O paciente, quando chega no reumatologista, é porque já passou por muitos médicos, se queixou muitas vezes disso, e daí alguém, peraí, mas está há muito tempo com essa dor é uma dor que ninguém sabe o que é, talvez isso seja fibromialgia e referencia daí para o reumatologista. E na maior parte das vezes, quando chega para a gente não tem muita dúvida, né? A gente já sabe que é um quadro de fibromialgia. Claro que existem outras doenças que podem ter sintomas semelhantes, a gente faz essa investigação, mas na maior parte das vezes não chega com uma dúvida diagnóstica. A gente já sabe que se trata de um paciente com fibromialgia. Conversando com pessoas que têm fibromialgia, elas costumam falar que há um certo preconceito ou descrédito, né? Tu tá sempre com dor, é uma pessoa muito queixosa, né? Nesse sentido, qual a importância da campanha Maio
Maio Roxo, né? E também tem um dia, né, associado agora no mês de maio, de discussão desse tema, para trazer mais informações, então, para a população. Sim, é fundamental. É uma doença muito estigmatizada. Porque, se a gente parar para pensar, alguém com dor o tempo todo, 24 horas por dia, não importa o remédio que tome, não importa o quanto descanse, está com dor, ela vai ficar mal-humorada, ela não vai render no trabalho que ela rende. Então, as pacientes elas sofrem já em casa. É difícil para a família entender o que está acontecendo. Muitas vezes eu já ouvi, doutor, me disseram que é manha, que é coisa da minha cabeça, que essa doença não existe, ou que eu não tenho doença nenhuma. Então, é bastante complicado para elas mesmas. E não só para as pacientes, mas a família tem que entender, os colegas de trabalho, o gestor tem que entender também, né? E para as empresas é muito difícil também entender um paciente com dor, mas que vai ao médico do trabalho e não tem nenhuma alteração, né? Parece que o paciente realmente está não querendo trabalhar, aquela coisa, esse aqui está fazendo corpo mole para trabalhar, quando não, realmente é uma doença que, quando não se trata, é incapacitante, gera uma incapacidade temporária. A gente não diz que a fibromialgia gera uma incapacidade permanente, mas no momento do diagnóstico em que o paciente está sem tratamento, ele realmente às vezes não consegue exercer sua atividade laboral. Então essa campanha é fundamental para conscientizar as pessoas, conscientizar os profissionais da saúde, porque existe esse preconceito ainda dentro dos profissionais da saúde também, conscientizar de que sim, é uma doença. Eu costumo brincar com os meus alunos lá no Vale que não tem como milhões de pessoas fazerem um grupo de WhatsApp e decidir que vão contar para médicos os mesmos sintomas, né? É uma doença estabelecida, não há dúvida sobre isso. É incapacitante, gera muita perda da qualidade de vida e precisa se falar mais sobre isso mesmo, para que as pessoas estejam conscientizadas de que a gente tem que ter mais empatia com o sofrimento, né? A dor está lá, né? A dor não é não é psicossomática, ela não está com um problema psicológico que ela acha que é dor. A dor está lá, a dor realmente está por desregulação do sistema nervoso central, de alterações dos neurotransmissores, gerando estímulos dolorosos mesmo, né? E é fundamental, eu acho ótimo, assim, a Sociedade Brasileira de Reumatologia tem trabalhado muito com esses dias de conscientização. Até foi dia 12, agora o dia da conscientização da fibromialgia, foi feita uma postagem no Instagram, enfim, sobre isso. Eu acho que é muito importante que mais pessoas saibam e que seja mais divulgado mesmo, para que as pessoas entendam a doença. Muitas vezes as pessoas não entendem a doença e a angústia até dos pacientes ao chegar e a gente diz, é fibromialgia. E a próxima pergunta é, e agora? Eu estou com medo de ter tido esse diagnóstico, porque eu não sei o que é essa doença e me assusta muito. Então, quanto mais a gente puder falar e conscientizar, melhor. Você falou das questões emocionais e há outro fator, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é bastante frio, agora a temperatura está começando a cair. Essas questões da temperatura do inverno, elas influenciam para que essas dores aumentem ou se intensifiquem? De uma maneira geral, os pacientes sempre sentem mais dor no inverno, né, nos períodos de frio. Mas o que a gente observa é que às vezes são mais extremos de temperatura até do que frio. Pacientes às vezes se sentem bem no frio e sentem dor no calor, né? De uma maneira geral, a maioria sente mais dor no frio, né? Mas não necessariamente só no frio. Uma pessoa que já tenha uma outra doença reumatológica, ela é mais propícia a desenvolver fibromialgia ou não tem relação? Existe uma associação, não que seja mais propícia, mas a gente encontra mais fibromialgia nos pacientes que já têm alguma outra doença reumatológica. A fibromialgia é uma doença que decorre da dor crônica, né? Muito tempo de dor acaba levando ao surgimento da doença. Então, como as doenças reumatológicas, algumas podem gerar dor por muito tempo até o diagnóstico, às vezes os pacientes vão acabar desenvolvendo, além da sua doença reumatológica inflamatória, como o lúpus, por exemplo, vão desenvolver a sua doença reumatológica não inflamatória, fibromialgia. Elas podem vir associadas. Falando um pouquinho em como amenizar esse sofrimento, Rafael, quais os principais tratamentos, então, para fibromialgia? O fundamental, a fibromialgia é uma doença que depende muito de tratamento não farmacológico e farmacológico. Então, é preciso ter essa integração. Fundamental, o paciente fazer atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana, é a primeira coisa que a gente tem que dizer para paciente.
E sempre vem a resposta, mas eu tenho dor para fazer atividade, como é que eu vou fazer? Então eu sempre digo, vai começar com caminhadas de 5 minutos, vai aumentar para 10 minutos, dali 2, 3 dias, vai aumentando gradativamente conforme a tolerância. Fazer atividade física diminui a dor. Apesar das pessoas terem essa crença de que piora a dor, de fato ela diminui a dor. Então, atividade física, fundamental. É preciso fazer acompanhamento psicológico em alguns casos, porque a gente tem muito na fibromialgia das questões psicológicas interferindo na intensidade da doença. Então, se o médico observa, consegue detectar que o paciente tem, por exemplo, piora das dores nos momentos de estresse, piora das dores nos momentos de raiva, de situação psicológica complicada, esse paciente precisa fazer acompanhamento psicológico, precisa fazer terapia, porque ele precisa aprender a lidar. O terapeuta, eu sempre digo para os pacientes, não é um mágico que vai tirar o teu problema, mas vai aprender, vai te ensinar a lidar com o problema. Então, precisa fazer. E tem o tratamento farmacológico, com medicações. Como a fibromialgia é uma doença que altera a maneira como o cérebro está entendendo os estímulos dolorosos, o tratamento é feito com medicações que atuam lá no sistema nervoso central, regulando essa neurotransmissão. De uma maneira geral, a gente usa medicações que são antidepressivos, que a gente usa em doses que a gente chama de moduladores da dor. Então, são doses menores do que as doses usadas como antidepressivos, mas que ajudam a regular esses neurotransmissores e assim a gente reorganiza o centro da dor e o paciente passa a não ter toda aquela dor. Eu digo para os pacientes, vai ter a dor que é para ter. O paciente não vai ficar sem dor, porque todos nós temos a dor. Dor é um sinal muito importante para a gente costuma dizer que é o quinto sinal vital, porque assim, a dor nos protege, Mas o paciente não vai ter aquela dor que vem sentindo, que é uma dor que está completamente desregulada. Então a gente usa antidepressivos de uma maneira geral, assim, o principal do tratamento. Pode usar relaxantes musculares também, analgésicos. A gente tem uma crença de que, e principalmente esses pacientes que já usam analgésicos por causa da dor, acham que não vai funcionar, mas o analgésico prescrito pelo médico, na dose que está prescrita, da forma que tem que ser tomada ali, ele vai ajudar a controlar a dor, e também a gente pode usar outras terapias complementares, acupuntura, fisioterapia ajuda bastante, me fugiu agora, me lembrei da acupuntura, uma outra terapia. Mas enfim, as terapias complementares que ajudam bastante no controle da dor, no relaxamento do organismo, isso vai ajudar também. Isso facilita o funcionamento da farmacologia. A gente sabe que o remédio tem um limite para aliviar a dor, E aí vai ser a interação com outras coisas que vai ajudar bastante. Então, o fundamental do tratamento é não só pensar no remédio. Eu digo, às vezes, o remédio é 50% do trabalho, os outros 50% tem que vir da atividade física, da psicoterapia, das terapias complementares. E, principalmente, o paciente tem que entender que no momento que ele está fazendo aquela atividade física, que está fazendo aquela terapia complementar, ele tentar aproveitar aquilo. Não pensar naquilo como um tratamento, mas sim como um momento do dia em que ele está se cuidando. Como se fosse um hobby que ele está tendo, um momento para si. Porque isso também ajuda. É importante que a paciente entenda que o tratamento também passa por aceitar a doença, mas também por não se deixar sucumbir a essa doença. Não é uma doença que incapacita. Então se eu vou para a atividade física pensando que eu vou porque eu tenho que fazer, porque eu tenho dor, vai ficar mais difícil. Mas se eu aproveitar aquela atividade física, vai ser melhor. Eu vou voltar no outro dia com mais vontade de fazer aquela atividade. Então, basicamente é isso. O paciente tem que gostar da atividade que está realizando ali para que ela também seja bem efetiva no tratamento. Porque a atividade física também libera diversos hormônios, É fundamental, libera endorfina, Nossa sensação de prazer e bem-estar vem da endorfina e a atividade física que ajuda a gente a liberar, A endorfina é o analgésico endógeno que a gente chama, Ele diminui a dor de fato. Então é por isso que ele é fundamental no tratamento da fibromialgia. Eu costumo brincar, as pessoas viciam que para correr não é à toa. A liberação de endorfina faz tu querer mais endorfina e é por isso que a gente gosta da atividade física depois de um tempo, sente falta
quando está fazendo e deixa de fazer. E isso é fundamental, né? Se sabe por estudo mesmo que a endorfina potencializa a ação das drogas que a gente usa para tratamento da fibra. Então, não tem como, né? Os pacientes vêm no retorno comigo e eu digo assim, tá fazendo atividade física? Ah, não tô. Pois é, poderia estar um pouco melhor. Vamos lá, vamos fazer atividade física que isso vai ajudar. Até eu conseguir convencer que a paciente se mexa e faça e depois ela volta. Ah, melhorou muito, eu ainda preciso tomar esse remédio? Daí começa a se questionar sobre isso, de tão benefício que tem nessa atividade física. E as questões alimentares, elas influenciam? Alimentação saudável, né? Não existe nenhum alimento que seja melhor ou pior, que vá piorar a fibromialgia ou ajudar a controlar. Mas uma alimentação saudável, balanceada, né, com menor ingestão de gorduras, de alimentos processados, de uma maneira geral ajuda, inclusive nessa questão da nossa disposição. Muito do nosso cansaço, às vezes, é da pobreza nutricional do que a gente está comendo. Então, não tem nada específico, mas eu sempre oriento que os pacientes tenham uma alimentação balanceada, que comam frutas, verduras, pelo menos alguma coisa, né? Que não gosta de nada. Todo mundo gosta de uma banana, uma maçã, né? Eu digo sempre, gosta de alguma fruta, gosta de uma verdura, come aquela, né? Isso já ajuda bastante. Rafael, estamos nos encaminhando para o final do programa. Gostaria que fizesse as considerações finais e também deixasse um recado para as pessoas que têm fibromialgia, para os gestores, também para os familiares, né, sobre então essa doença. O que eu acho mais importante da fibromialgia é as pessoas entenderem que a doença está lá. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê na prática que é o mais difícil. Familiares, os gestores, o médico lá da ponta da unidade de saúde, toda a equipe de saúde que está atendendo o paciente tem que entender que a doença está lá, que não é uma manha, que a paciente não está querendo atenção, por isso diz que tem dor. Que existe e que tem tratamento. Para paciente, o fundamental é, se você tem dores pelo corpo todo há muito tempo, cansaço, dificuldade de sono, comente com o seu médico. Explique esses sintomas, porque a doença, ela realmente, quando tratada, recupera muito a qualidade de vida. É muito gratificante para o médico quando a paciente volta e diz, eu voltei a fazer as atividades que eu fazia, eu não gostava de cozinhar para os meus filhos e agora eu voltei a cozinhar porque eu não sinto mais dor, enfim. Então, que a paciente procure atendimento, que insista com o seu médico sobre os sintomas, que questione se possa ser ou não fibromialgia, porque isso vai, né, quanto mais diagnosticar e melhor tratar, melhor vai voltar a qualidade de vida. E que é uma doença crônica, como se tivesse, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, vai acompanhar o paciente a vida toda, mas tem tratamento, e com tratamento é uma vida sem dor. Né? E que é o que todo mundo merece, viver uma vida sem dor, porque viver com dor não tem como, as pessoas não aguentam muito tempo e vão reclamar em algum lugar, né? Então, meu recado é, quem tem dor há muito tempo, que procure, e quem é familiar, quem é amigo de quem tem dor, que entenda que isso talvez seja uma doença sem tratamento e que com tratamento melhor, que tenha a empatia de ajudar, né? De apoiar essa pessoa nessa peregrinação até conseguir o tratamento. Rafael, muito obrigada pela sua participação Obrigado. Aqui no nosso programa, por todos os esclarecimentos, então, da campanha Maio Roxo, especificamente sobre a fibromialgia. Obrigado, eu que agradeço a participação. O Vitalidade de hoje chegou ao fim. Hoje conversamos com o médico reumatologista Rafael Coradin. Ele também é professor aqui da Universidade Fevale. O nosso assunto, então, foi a campanha Maio Roxo e a fibromialgia. Esse programa está disponível pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e também no YouTube da emissora, onde todos os outros Vitalidades também podem ser conferidos. Um abraço a todos e até o próximo programa.